Lição de número 45 tem como tema a loucura de confiar nas riquezas. A. Introdução. Você tem muitos problemas? Ganhar $1 milhão resolveria seus problemas? Às vezes achamos que ter muito dinheiro ajudaria, mas olhemos as coisas à luz da eternidade. B. A tolice de viver apenas para as coisas desta vida. Lucas 12:15. Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste em abundância dos bens que ela tem. Muitas pessoas querem os bens deste mundo mais do que qualquer outra coisa. Elas têm inveja do que as outras possuem. Acham que iriam ser felizes e estar satisfeitas se fossem ricas. Jesus contou uma parábola para esse tipo de pessoa. Uma parábola é uma história sobre coisas deste mundo, mas que nos ensina algo sobre Deus e sobre nosso relacionamento com Ele. Jesus contou essa parábola porque queria que aquelas pessoas reconhecessem que o nosso relacionamento com Deus é mais importante do que as riquezas deste mundo. Mesmo que um homem seja o mais rico do mundo, de nada adianta se ele for para o inferno. Crer em Deus e ter a vida eterna é de muito maior valor do que ter conforto e segurança nesta vida. Lucas 12:16-19. Esse fazendeiro sentia que tinha tudo o que precisava. Ele achava que não tinha nada com que se preocupar, porque era um homem muito rico. Imaginava que podia ignorar a Deus e viver sua vida de modo que quisesse. Esse homem não levou em consideração que Deus é aquele que dá a vida e a tira. Deus não tinha se esquecido daquele homem, mesmo não sendo reconhecido como autoridade sobre ele. O homem rico elaborou muitos planos quanto ao que ele iria fazer, mas Deus tinha planos diferentes para ele naquela mesma noite. Conforme Jesus falou, este foi o plano de Deus para ele, Lucas 12:20. Quando Deus decide que chegou a hora de uma pessoa morrer, ela morre. Ninguém pode fazer coisa alguma para livrar aquela pessoa da morte. Deus chamou esse homem rico de louco, porque ele fez planos sem reconhecer a Deus. Esse homem viveu apenas para as riquezas deste mundo, Lucas 12:21. As coisas que Deus dá para aqueles que confiam nele são muito melhores do que as riquezas deste mundo. As coisas deste mundo duram apenas um pouco, e nós nunca sabemos quando teremos de deixá-las para trás. Mas aquilo que Deus dá àqueles que confiam nele dura para sempre. Deus está advertindo-nos que sejamos sábios e investamos nosso tempo e energia em aprender sobre ele e confiar nele para nos mostrar o que realmente precisamos em nossas vidas. C. O homem rico e Lázaro. Lucas 16:19-21. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficavam deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ao contrário da história que acabamos de ler, esta não é uma parábola. Isso realmente aconteceu. Em alguma época antes de Jesus contar essa história, esses dois homens viveram na terra. Quando olhamos para esses dois homens, certamente achamos que o rico estava em muito melhor situação do que Lázaro. O homem rico parecia ter tudo o que precisava e muito mais. Mas Lázaro estava doente, não tinha comida suficiente e, além disso, os cães lambiam suas feridas.
Pense um pouco. A saúde do homem rico o impediu de morrer? As suas riquezas lhe serviram de alguma coisa depois que ele morreu? Para onde Lázaro foi quando morreu? Foi para o lugar onde Abraão estava. E quanto ao homem rico? Foi para onde Lázaro tinha ido? Jesus disse que o corpo do homem rico foi sepultado. Para onde ele foi quando deixou seu corpo? Quando as pessoas morrem, ou vão diretamente estar com Deus, ou imediatamente para o lugar de castigo. Abraão havia sido sepultado centenas de anos antes desses dois homens morreram, mas ainda estava vivendo com Deus. Ou você vai viver para sempre com Deus no céu, ou estará para sempre no lugar de fogo e castigo eterno pelo pecado. Vejamos onde Jesus diz que o homem rico foi depois da morte. D. O homem rico clamou por ajuda. Lucas 16, 23. No inferno, estando em tormentas, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Jesus sabia para onde Lázaro e o homem rico tinham ido depois de morrerem. Ele é Deus e por isso sabe onde cada pessoa está mesmo depois que morre. Lázaro foi para o lugar da felicidade e aceitação de Deus, mas o homem rico foi para o lugar de fogo e castigo eterno. Pense um pouco. Agora mesmo, aproximadamente 2000 anos mais tarde, o homem rico ainda está no inferno, e lá ele sofrerá por toda a eternidade. Lázaro ainda está com Deus e continuará com ele por toda a eternidade. Lucas 16, 24. Há grande sofrimento no inferno. Todos que recusam crer no que Deus diz em sua palavra irão para lá e sofrerão. Deus odeia o pecado. Ele não está simplesmente ameaçando castigar o pecado. Todo pecado precisa ser pago totalmente. E a resposta de Abrão, Lucas 16, 25. Mas Abrão disse: Filho, lembre-se, você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. Considere, será que Lázaro foi para o lugar de felicidade e comunhão com Deus porque foi pobre aqui na terra? E o homem rico, será que ele foi para o lugar de tormenta porque era rico? Será que Deus rejeita o rico e aceita o pobre? Não. Não, foi isso que fez a diferença entre esses dois homens. O homem rico foi para o inferno porque não concordava com Deus, que era pecador. Também porque não confiava em Deus em suas promessas de enviar um libertador para resgatá-lo do domínio de Satanás, do pecado e da morte. O homem rico não parou para pensar em Deus nem crer em sua palavra. Ele viveu sua vida na terra apenas para gozar de suas riquezas. Ele vivia para si mesmo e não se importava com Deus, nem com as pessoas. Mas Lázaro era diferente. Lázaro concordava com Deus que era pecador e confiava em Deus e em suas promessas de enviar o libertador exatamente como fez Abrão quando esteve neste mundo. Lucas 16, 26. Uma vez que uma pessoa morre e vai para o inferno, não tem mais jeito de ser salva. Não há meio de escapar. A pessoa continuará lá por toda a eternidade. Se você recusar ouvir a palavra de Deus e morrer inaceitável a Ele, também irá para o inferno. Aqueles que morrem separados de Deus por causa de seus pecados, continuam separados de Deus para sempre. F. O homem rico apelou em favor dos seus irmãos em Lucas 16, 27 e 28. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento.
Apesar de estar em terrível sofrimento, o homem rico ainda se lembrou de seus irmãos e de seus parentes. No inferno, as pessoas ainda se lembrarão deste mundo. Elas se lembrarão do que faziam quando eram vivas e de seus parentes e amigos que ficaram para trás. Pense um pouco. Por que o homem rico queria que Abraão enviasse Lázaro de volta à casa de seus 5 irmãos? O que ele queria que Lázaro dissesse a seus irmãos? O rico queria que Abraão permitisse que Lázaro voltasse à terra. Queria que Lázaro alertasse seus parentes, a fim de que eles também não fossem para o mesmo terrível lugar de castigo onde ele se encontrava. G. A resposta de Abraão. Lázaro recebeu permissão para voltar ao mundo? Não. Como Abraão respondeu ao homem rico? Lucas 16, 29. Abraão, falando ao homem rico, disse-lhe que seus irmãos deviam atentar para as coisas que Moisés e todos os profetas escreveram na Bíblia. Ninguém precisa ir para o inferno. Se escutamos a palavra de Deus, Ele nos ensinará o caminho para a vida eterna através do Senhor Jesus. O argumento do homem rico e o pronunciamento de Abraão. Lucas 16, 30 a 31. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Se as pessoas recusassem crer na palavra escrita por Deus, elas não vão crer mesmo que Deus realmente envie alguém de entre os mortos para avisá-los. Apesar de os líderes judaicos terem visto Jesus ressuscitar Lázaro dentre os mortos, ainda assim não creram. Conclusão. O inimigo realmente tem conseguido enganar as pessoas quanto a viverem para hoje. Para muitas pessoas, dinheiro, coisas e até mesmo a saúde parece ser mais importante do que Deus. Cerca de 2000 anos se passaram desde que Jesus contou a história do homem rico e Lázaro. Esses 2 homens continuam na mesma condição em que estavam quando Jesus contou essa história. Lázaro está com Deus. O homem rico está no inferno. Não há troca de lugares. O futuro deles foi decidido enquanto ainda viviam na terra. Lázaro cria em Deus. O homem rico não, pelo menos enquanto esteve na terra. Contudo, uma vez em tormenta, ele clamou a Abraão que enviasse Lázaro para alertar seus parentes a respeito do castigo que eles também iriam enfrentar. Mas não havia nada que Abraão e Lázaro pudessem fazer. Abraão disse que os parentes do homem rico tinham o testemunho de Moisés e dos profetas, a palavra de Deus. E quanto a nós? Olhe onde nós estamos nesta linha de tempo. Quanto tempo você acha que vai durar sua vida? 50, 60, 70, 80 anos? Quanto tempo isso representaria na linha do tempo? Não muito. Quanto tempo dura se for comparado com a eternidade? Pense sobre isso. A eternidade é muito tempo. Crer ou não na palavra de Deus e confiar em sua provisão para os seus pecados determinará onde você passará a eternidade. Jesus declarou essa verdade claramente em Marcos 8,36. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto você no nosso 46º passo dessa jornada ou na nossa 46ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.